aí a caminho, teve chuva já ontem no final da tarde, tempo aí que acaba favorecendo alguns problemas respiratórios, né? A Júlia saiu, já encobriu o céu. Realmente, qualquer Verdade. mudança de temperatura, né, a gente sente na garganta, no nariz. Nós adultos, né, que já estamos acostumados. Imagina as crianças, né? Pois é, e olha só, aqui em Campinas, na primeira semana de abril, a gente teve um aumento de 71% na procura em centros de saúde, prontos-socorros dos hospitais e UPAs também para atendimentos de pacientes com sintomas respiratórios. Foram quase 2.000 atendimentos, segundo um balanço aí divulgado pela Prefeitura. Isso acende o alerta, como você disse aí, principalmente para as crianças, que são um grupo mais vulnerável, né, às infecções respiratórias, e tem alguns cuidados que podem evitar esses problemas. Sobre isso a gente conversa agora com a Andréa Maria Campedelli, ela que é coordenadora técnica da área da criança e adolescente, e ela fez uma lista aí com 10 dicas para evitar contato e também transmissão de doenças. Oi, Andréa, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Tayla. Boa tarde, Marcos. Agradeço aí a oportunidade de estarmos conversando sobre esse assunto tão importante, nesse momento tão importante. Bom, Andréa, falando aí em proteção, né, qual que é a primeira orientação que você daria aos pais, principalmente aqueles que já estão aí com a criança com algum sintoma, algum sinal aí de uma infecção respiratória? Olha, neste momento, assim, isso vale para o ano todo, né, mas nesse momento do outono e inverno, a gente sabe que existe um aumento das doenças respiratórias. Então, uma orientação que eu dou, que eu acho que é muito importante, é que os pais não levem as suas crianças que estejam com nariz escorrendo, obstrução nasal, com tosse, espirrando, tanto para as creches como para as escolas, né? Essas crianças com esses sintomas, elas precisam ser hidratadas, estarem de repouso, uma boa alimentação e, principalmente, elas correm o risco de estar levando um vírus, uma bactéria para os seus colegas nas creches, nas escolas. Então, criança sintomática, vai ficar em casa. Até sobre isso que eu queria te perguntar, Andréa. A escola tem muitas crianças juntas e elas são vulneráveis, né? A transmissão é mais rápida na escola, porque às vezes o pai e a mãe leva a criança totalmente saudável, mas lá, se o outro pai ou mãe levou a criança com algum sintoma, ela acaba passando para muitas crianças. Isso mesmo. A transmissão é muito rápida, né, das doenças principalmente virais, e elas acontecem, na grande maioria das vezes, por secreção, né, por gotículas de saliva, através da respiração. Então, as crianças ficam próximas, elas dormem próximas. Muitas vezes, nas brincadeiras, elas colocam a boquinha, né, assim, na cadeira, na mesa. Uma pega um brinquedo da outra e leva a boca. Então, o risco de contaminação é sempre maior. Havendo, lógico, alguma delas que esteja contaminada e que tenha ido até a creche ou até a escola. André, quando a gente fala dessas infecções respiratórias, a gente fala ainda também da Covid-19 ou de outras infecções que são mais perigosas também nessa época, gripes que podem ser também mais severas, principalmente para crianças? Isso. A infecção respiratória, de uma maneira geral, ela é sempre muito mais perigosa para as crianças pequenas de 0 a 2 anos, que é um público, inclusive, que ocorre um maior número de internações hospitalares, com uma maior gravidade, risco, inclusive, ou de ficar com alguma sequela pulmonar, ou de ir a óbito. Então, não é só, a gente pensa muito no resfriado, mas tem o vírus da gripe, né, que é o influenza, que é muito importante estarmos atentos em relação à vacinação das crianças acima de 6 meses. Nós também temos o vírus sincicial respiratório nessa época do ano, de fevereiro, março até junho, que é um vírus que circula bastante e é muito perigoso para as crianças menores de 2 anos. Além de vários outros, como o próprio vírus da Covid, né? Mas todos têm uma gravidade maior nessa faixa etária, porque é uma criança com o seu sistema imunológico ainda em desenvolvimento e mais suscetível. André, você acabou de citar a Covid, né? E você teve um aprendizado que nós tivemos foi o uso de máscaras, né? Então, se tiver alguém na casa doente, para ter contato com a criança, só de máscara, né? Isso. Uma recomendação que a gente faz
é que adultos ou outras crianças, irmãos, parentes que convivam no mesmo ambiente residencial, que estejam sintomáticos, evitem, né, manipular a criança, oferecer comida, dar banho, ficar com a criança no colo. Mas se não tiver jeito, se for o cuidador principal, que ele lave as mãos constantemente e faça uso da máscara, né? É um meio a mais de proteção, é a recomendação para que se evite que essa criança venha a ser infectada também. Agora, outra medida preventiva muito importante é também a vacinação contra a gripe, né, Andréa? Manter a vacinação em dia. A gente tem até aqui o balanço que foi divulgado pela Secretaria de Saúde. Só aí das 3 primeiras semanas de campanha foram mais de 87 mil doses, né? Então, há já uma procura grande aí pela vacina. É importante também ressaltar esse cuidado aí para os pais, né? Isso, a vacina da gripe, ela já é uma vacina conhecida, que a população confia, procura, né? E a gente gostaria de reforçar essa necessidade da vacinação das crianças de 6 meses até menores de 6 anos, né? Principalmente pelo fato, né, que a gente está conversando agora, que é uma faixa etária mais suscetível, com risco de uma gravidade maior. Agora, tem um alerta também importante que vocês emitiram junto com essas dicas aí, né, da saúde para evitar esses casos mais graves em crianças em relação à procura por atendimento, né, de evitar levar a criança a prontos socorros e UPAs aqui da cidade com queixa simples. Então, nesse caso, com sintomas leves aí de uma gripe, de um resfriado, qual que seria o atendimento adequado? Isso, quando a criança ela começou com aqueles sintomas, o nariz, né, a coriza nasal, ou seja, o narizinho escorrendo, né, como a gente costuma falar na nossa rotina, uma coriza hialina, ou seja, aquela secreção branquinha, transparente, a criança ela está ativa, ela está se alimentando bem, ela não teve febre, ou teve uma febre baixa ou isolada, é um caso que necessariamente não é obrigatório aí dar um pronto-socorro ou a uma UPA. Pode ser feita a observação em casa, lavagem nasal e a hidratação da criança e a observação se acontece alguma piora dos sintomas, né? Agora, e também nós temos à disposição da população os 68 centros de saúde, e para onde esses casos iniciais ou mais leves devem ser encaminhados, devem comparecer para uma avaliação da equipe de saúde. Acho que dá para ter essa tranquilidade, as equipes estão preparadas para isso, elas vão saber avaliar o grau de gravidade, encaminhar para os pronto-socorros quando houver necessidade. A gente orienta que pronto-socorro ou UPA atendam casos de urgência e emergência e casos graves. E são ambientes onde as pessoas que estão lá, geralmente elas estão com doenças mais graves. Então, o fato de estar lá naquele ambiente também é um risco a mais para a criança de se contaminar pelo vírus da gripe ou por um outro vírus ou uma outra bactéria de uma gravidade. Então, a gente solicita que sejam encaminhados para o pronto-socorro ou para UPA crianças com sinais de gravidade e casos leves, iniciais, compareçam aos centros de saúde. Andréa, chegou uma pergunta do nosso ouvinte aqui. Claro que não é exatamente a sua área na educação, só que ele diz o seguinte: tem pai que fica com medo de não mandar a criança doente para a creche porque pode perder a vaga. Falando de saúde, é uma questão de deixar o atestado, se é que precisa de atestado, né? Afinal de contas, uma criança doente, ela vai mais se atrapalhar e atrapalhar o ambiente do que outra coisa. Ela não perde a vaga na creche, né? Marcos, é uma ótima pergunta. A Secretaria de Saúde está sempre em contato com a Secretaria de Educação e a gente sempre tem o esclarecimento por parte da Secretaria de Educação. Lógico que a gente está falando das escolas municipais, né, das crianças pequenas até 6 anos de idade, mas não existe o risco de se perder a vaga e não existe também a necessidade de levar um atestado médico no retorno da criança. Então, se uma criança de 0 a 6 anos está numa creche municipal e ela faltar, os pais têm que comunicar à creche o motivo da falta e assim que a criança estiver estabelecida, ela pode retornar. O que a gente vê são muitas crianças que já estão bem, já não têm mais sintomas, estão
brincando, comendo bem, já não tem sintoma algum, mas que vão ao pronto-socorro só para pegar um atestado para poder voltar para a creche. Dentro da Secretaria de Educação, eles são muito assertivos em falar que para as crianças de 0 a 3 anos não existe essa obrigatoriedade e não existe a perda da vaga também, tá bom? Os próprios pais têm que depois dar uma devolutiva para os diretores, para os coordenadores do espaço onde o filho recebe a sua educação, o porquê que houve a falta, tá bom? Eu acho que é muito importante a gente esclarecer isso e a Secretaria de Educação está sempre reforçando isso também com os pais. Tá certo, esclarecido então. Quero agradecer a Andréa Maria Campedelli, ela que é coordenadora técnica da área da criança e adolescente e trouxe para a gente aí essa lista de cuidados para evitar infecções respiratórias. Agora, 13h23. CBN, a rádio que toca notícia. A família Tigo 5X é a linha de veículos que se destaca pela sua